Opa, meu nome é Taka, e a maioria das pessoas acha que a esperança é uma espécie de presente. Mas a mitologia grega e a filosofia de Nietzsche dizem o contrário. A esperança pode ser o pior de todos os maus. E se eu te provasse que seu símbolo da esperança foi o que quase destruiu a carreira do Onasi pro Loki? Hoje você vai entender por que às vezes, para evoluir, a gente precisa matar a esperança. Na mitologia grega existe um mito que, com toda certeza, tu já ouviu falar, que seria o mito de Pandora. Nesse mito nos é contado sobre a criação da primeira mulher mortal, que surge por meio da raiva do nosso comedor de casadas favoritas, né? O Zeus. Por meio da raiva que ele sentiu por conta do Prometeu roubar a chama do Olimpo e levar para a humanidade. E como ordem de Zeus, os deuses deu cada um uma coisa para Pandora ser criada. Hefesto a moldou na argila, Atena lhe deu roupas e habilidades, Afrodite lhe deu a beleza e desejo, e Hermes lhe deu a astúcia e a mente de cadela, que seria a curiosidade e a lábia. Após ela ser criada, ela foi levada como presente para o irmão de Prometeu, que é o Epimeteu. É doido, hein? Todo mundo dessa família me deu, hein? Lá ele! Enfim, Prometeu tinha dito para ele recusar qualquer presente vindo de Zeus. Afinal, Zeus estava bravo com ele, né? Mas agora o momento curiosidade. O nome Epimeteu significa aquele que pensa depois. Então, por conta dessa curiosidade, tu já imagina o que aconteceu. Sim, ele aceitou. Era óbvio. Só que Pandora foi mandada se casar e levar consigo um jarro como presente pelo casamento. Mas por conta do Hermes que deu a curiosidade a ela acabou sendo levada pela curiosidade e abriu o jarro. E no jarro tinha toda a desgraça da humanidade. Doença, fome, imposto, domingo à noite, Palmeiras, o Nag, tudo de ruim, tá ligado? E quando ela conseguiu tampar o jarro de volta, tinha restado apenas uma coisa no jarro, que era a esperança. E aqui vem uma dúvida para você. Por que a esperança foi a única coisa que restou em um jarro que estava lotado de desgraça? Ou até melhor, por que a esperança estava nesse jarro para começo de conversa? Bom, um filósofo que nos ajuda a tentar entender o porquê a esperança estava nesse jarro é o Nietzsche, que para ele a esperança era como se fosse o pior de todos os maus existentes, pois, segundo o mesmo, a esperança só cria ilusões falsas de uma mudança. É como se ela prolongasse o nosso sofrimento, fazendo ele durar mais do que deveria de fato. Mas e se um garoto nascido na Nigéria, somente com a sua história, conseguisse refutar os deuses do Olimpo e até mesmo Nietzsche sobre a esperança? Bom, o nome desse menino é Inocente Onasi. No orfanato Lagos, um garoto chega após seus pais acabarem morrendo. Um garoto que para o mundo não teria perspectiva nenhuma. Apenas um menino sozinho. A única coisa que tinha restado para o garoto era apenas a solidão. Para Nietzsche, ter esperança nesse momento seria só uma forma de aumentar o sofrimento. Mas para o garoto, essa seria a força que ele precisava para sair daquele local. Onasi não só conseguiu chegar ao topo do seu continente, ganhando o campeonato mais importante da África, como também levou seus amigos juntos a ele, assim se tornando o símbolo da esperança para os garotos. Mas isso se tornou um dos maiores erros da vida de Onasi. Durante a partida da Nigéria Sub-20 contra o Japão Sub-20, vemos um pouco da maneira da Nigéria de jogar. E, bem resumido, todos fazem o seu papel. Mas o Onasi acaba fazendo literalmente tudo, preenchendo o erro dos seus amigos, salvando o gol, tentando marcar, fazendo o papel de quase todas as áreas. E não é à toa que a cada momento dessa partida praticamente ele soltava aquela famosa frase: "Relaxa, tá tudo bem, porque eu estou aqui." E sem nenhum deles perceber, isso acabou gerando uma enorme dependência no Onasi. No livro Fenomenologia do Espírito de Heschel, nos é contado sobre a dialética do senhor e do servo, onde, nessa dialética,
O senhor acaba se tornando dependente dos seus servos para fazer literalmente tudo. E assim o senhor não evolui por dependente mais das ações dos seus servos. Já o servo, ele percebe a sua própria capacidade de tanto acabar fazendo as coisas, e por meio disso ele acaba evoluindo muito mais do que o senhor. E bem, a Nigéria acabou se tornando um tipo de senhor, onde todos só fazem o básico e acaba o servo, que seria o Anasi, fazendo tudo, tampando as fraquezas de todo mundo e pedindo a evolução de todo mundo ali. Quando a Nigéria começa perdendo de 2-0, eles discutem no vestiário para o segundo tempo sobre o jogo estar praticamente perdido. Então Onasi acaba mandando o papo para eles. Bom, convencer todos a jogar como pro Loki, em outras palavras, significa todos jogar para si mesmo e marcarem um gol. E isso basicamente se resume a cada um ligar apenas para si. Ou seja, pararem de ser tão dependentes do Onasi. E acaba funcionando por um certo momento. Claramente tem uma diferença entre a Nigéria antes disso e depois disso, onde a Nigéria teve muita chance de gol claramente em todos os momentos da partida, e acabou se tornando muito mais acirrada essa partida. Mas acabou não sendo o suficiente para marcarem o gol e muito menos para ganhar a partida, afinal acabou 4-0 a partida, né? Mas com certeza futuramente vai acabar chutando muito a Nigéria. E isso é uma das maiores provas de que para evoluir às vezes nós precisamos literalmente abandonar aquilo que para nós é a esperança. Um exemplo que eu posso te dar é: imagine que você não estudou para uma prova e então, faltando um dia para que a prova seja aplicada, tu apenas aceita e não estuda por tu não ter esperança que consiga tirar uma nota boa. E, bom, essa esperança acabou se tornando um problema agora. O problema da esperança não é você ter ela não prolonga o seu sofrimento. O problema da esperança é quando ela se torna apenas aquilo que faz você conseguir se mexer. Então eu te digo uma solução. A esperança acaba se tornando muito melhor quando ela é aplicada com a fé. A fé seria aquilo que faz nós conseguir fazer as coisas mesmo sem acreditar em nós, e sem acreditar em algo que não tem nem prova sobre. E nesse momento de prova, né, que eu acabei de citar como exemplo, basicamente você iria estudar, mas não porque tu tem esperança que consiga tirar uma nota boa, mas porque você tem fé, que pode pelo menos tirar um pouquinho de nota. Não é esperança, é apenas fé, mas se juntar esperança com fé, que foi o que aconteceu com o Onasi lá no começo, que ele não tinha fé nenhuma que poderia sair do orfanato, mas com esperança ele acabou conseguindo chegar em um ponto que obteve fé. E aí a fé acabou se tornando realidade. Que ele conseguiu ter amigos e principalmente chegar no topo da África. E o Onasi, ao se tornar o símbolo da esperança, fez todos os jogadores nigerianos dependerem dele. E o jogador que era o melhor, o mais livre, acabou se tornando aquele que mais prendeu os outros por conta de estar cobrindo o erro dos outros. E essa esperança é tóxica. Essa é aquela esperança de que, eu não devo me preocupar com o meu erro, afinal, alguém vai copertar. É como se eu não fizesse nada em um trabalho e apenas ter esperança que vão colocar meu nome no final e eu vou acabar ganhando nota. Isso é praticamente depender da sorte. E depender da sorte em Prologue nunca foi bom. Não é à toa que o Echo, desde o começo da obra, fica falando: se você fez um gol e não tem como replicar aquela fórmula que foi usada para marcar o gol, então não fale de nada o seu gol. Foi apenas um gol de sorte, e gols de sorte não valem nada no esporte. E isso também é uma mensagem para você. Não acabe se tornando a esperança das pessoas. Deixe às vezes ela se ferrar, porque senão você vai acabar protegendo demais essa pessoa e ela, quando estiver sem você, vai acabar se ferrando muito. Então é bom às vezes você deixar as pessoas se virar. É como na própria natureza. Quando uma mãe passarinho acaba tendo um filhote, ao invés dela esperar o filhote voar, ela apenas choca ele para voar. E basicamente isso é a nossa vida. Muitas pessoas não vão esperar você aprender a voar, ou então esperar o seu amigo aprender a voar. Ela só vai jogar seu amigo naquela situação e ele vai ter que se virar. E se você acabar acordando ele toda hora, bom, algum momento ele vai acabar caindo no chão.
Então não acabe limitando o desenvolvimento das pessoas. Se você realmente é um bom amigo, aprenda a ensinar elas a se virar com aquilo e não fazer aquilo por elas. Enfim, aoba, meu nome é Taka e esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor deixa o like, se inscreva no canal e comenta Aquário do Taquinha para aparecer no final do próximo vídeo. Bom, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e comente Aquário do Taquinha para aparecer no próximo vídeo. Muito obrigado por ver e eu espero ver você aqui novamente.